O Discípulo Radical. Esse é mais um vídeo da nossa série, baseado aí no livro do pastor John Stott, que leva o mesmo título, O Discípulo Radical. E aqui nesta série de vídeos nós estamos trabalhando as 8 características que Stott coloca no seu livro sobre características de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um seguidor de Jesus, né? E nós vamos trabalhar hoje nesse vídeo aqui a 5ª característica, que é a característica da simplicidade. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós estamos trabalhando a questão da vida com Deus, a vida no Espírito, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. Esse é o tema do meu livro aqui, né? O assunto principal, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, que vai falar sobre o Espírito Santo nos auxiliando a sermos mais parecidos com Jesus. E esse livro, o pastor Stott também, nessa série, ele também fala sobre isso, né? Um homem, uma mulher que se diz seguir Jesus, eles precisam o tempo todo olhar para eles mesmos e perceberem se eles estão vivendo de acordo com a vontade do Senhor ou não. Porque aqui no nosso país, aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo todo, muitos são aqueles chamados, né, cristãos nominais. A pessoa que ela nem sabe o que ela é, mas ela se diz cristã porque eu acredito em Jesus. Mas muitas pessoas não vivem de acordo com a vontade de Deus. Muitas até tem um exemplar da Bíblia em casa, né? Tem várias aqui na estante, mas uma coisa é você ter na estante, outra coisa é você ter no coração, né? E na mente, para que você possa viver de uma maneira que agrade a Deus. E é interessante a gente trabalhar essa questão, porque se você deseja crescer na graça, no conhecimento de Cristo, lembra de 2 Pedro 3,18, você precisa, né, de um livro, né, você precisa de um material bom. E esse livro é excelente para você olhar para a sua vida e para você fazer esse levantamento. Será que eu estou vivendo como um discípulo de Jesus? E eu tenho certeza que se você ainda não leu, leia, que você vai gostar muito. E aqui nesta característica, na característica da simplicidade, ele coloca uma frase muito interessante, né? E nos outros vídeos aqui da série eu tenho lido algumas frases, alguns trechos do livro. E lá na página 57 ele diz assim: todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida, né? Mas qual o estilo de vida certo, né? E ele vai começar o capítulo falando que ele trabalha a questão da simplicidade, aqui no 5º capítulo, muito relacionado, ele vai dizer, especialmente em questões que envolvem bens e dinheiro. Vale a gente fazer uma ressalva aqui, 2 pelo menos. Uma em relação a Stott e o seu próprio livro. Ele mesmo ele diz, olha, nós já falamos um pouquinho sobre esse relacionamento com o dinheiro, esse relacionamento com bens materiais, lá na primeira característica, quando nós falamos sobre o inconformismo. Dá uma olhada aqui, você vai encontrar um vídeo falando sobre isso, né? Essa característica de sermos conformes à imagem do Filho, não termos a imagem do mundo, né? Não sermos apenas mais um na multidão, mas sermos pessoas diferentes que seguem e que servem Jesus Cristo. E é interessante, a segunda ressalva que eu queria mencionar é que outros autores já escreveram, autores da teologia reformada, já escreveram sobre a questão de deuses falsos que querem, né, nos tirar aí a atenção, querem nos tirar desse caminho, desse discipulado radical. Você tem John Piper, você tem Tim Keller, você tem Richard Foster escrevendo sobre deuses falsos que querem nos encher a mente, e cheios assim dessas coisas, né, nós ficaremos vazios do Espírito. E o mandamento bíblico lá em Efésios 5,18 é sermos cheios do Espírito, e não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas sejam cheios do Espírito. E esses autores, Foster, Keller, John Piper, eles vão falar sobre a questão do dinheiro, do sexo e do poder, né? Então, muitos líderes e muitos cristãos caem em pelo menos uma dessas áreas. A grande maioria das quedas de cristãos, né, nos últimos tempos, elas se dão, né, ou na área do dinheiro, né, na ganância, no desejo de ganhar mais, né, por isso que ele vai falar sobre simplicidade, ou na questão do sexo, né, que está muito ligado também com o orgulho, né, o desejo de falar, nossa, eu sou merecedor das coisas, daquilo que o meu coração deseja, né, da falta do controle próprio, e de poder, né. Muitos dizem, né, dê poder para alguém, você vai ver quem essa pessoa realmente é. E ele começa, então, lá no capítulo 5, falando sobre isso, né, sobre
a necessidade de você ter uma vida simples. Ele vai falar assim de alguns exemplos, vai contar sobre a vida de algumas pessoas que ele colocou, mas ele diz, né, sobre uma consulta sobre estilo de vida simples que aconteceu há muito tempo atrás, e ele fala que isso o ajudou a entender, né, como um cristão deveria viver. Lá na página 56 ele diz assim: todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Mas que características ele precisa ter? Como distingui-lo em particular do estilo de vida dos que não professam o cristianismo? E aí eu vou dar uma dica para você. Se você ler esse livro e você ler esse capítulo, você vai fazer um levantamento para perceber se você deseja, né, que Deus se apresente a você, ou seja, se você é um discípulo que deseja a presença de Deus, ou se você é apenas mais um na multidão que quer uma vida cheia, né, de regalias, cheia de conforto, cheia de bens materiais, e você usa Deus, você busca Deus para Ele abençoar esses teus planos. E isso não é simplicidade, né? Ele vai também mostrar para nós que uma realidade que não tem sido uma preocupação da maioria dos cristãos. Ainda na página 58 ele diz: nosso propósito, né, quando eles fizeram esta consulta internacional sobre estilo de vida simples, ele fala que aconteceu, né, de 17 a 21 de março de 1980, olha, já faz um tempo, hein, no Centro de Conferências de Highgate, a cerca de 25 quilômetros ao norte de Londres, na Inglaterra. Então, nessa consulta, em 1980, hein, mais de 40 anos atrás, ele diz que o propósito deles, né, era estudar o viver simples em relação à evangelização, à assistência e à justiça, considerando que todos esses itens constam na Declaração de Lausanne sobre estilo de vida simples. Ele fala muito sobre Lausanne, né? E aí ele coloca, olha lá, nossa perspectiva, por um lado, era o ensino da Bíblia, por outro, o mundo sofredor, ou seja, os bilhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, que embora criados à imagem de Deus e por Ele amados, ou não são evangelizados, ou são oprimidos, ou ambas as coisas juntas, sendo, pois, destituídos do evangelho da salvação, bem como das necessidades básicas da vida humana. E ele trabalha aqui nessa característica, essa problemática, né, essa grande questão. Muitas pessoas aqui no Ocidente buscam, né, este estilo de vida que seja repleto de prazer, que seja repleto de bens materiais. Você tem que ter um carro bom, você tem que trabalhar e ter a sua graduação, pós-graduação, mestrado, coisas que são boas em si, mas com o objetivo do quê? Né? Como os puritanos lá no passado, que alguns diziam assim: ganhe o mais que você puder, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, mas eles também diziam: mas economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Mas parece que hoje a gente tem deixado a simplicidade de lado e a gente quer um estilo de vida de rei. Nós queremos viver como reis, né? E vivemos muitas vezes como se eu fosse, né, o próprio Senhor do meu reino. Então eu vivo para o meu reino e não para o reino de Deus. Ele vai trabalhar, ele vai dizer não, né? Você precisa mudar essa questão, você precisa entender. Jesus, ele era simples, né? E ele coloca também aqui, na questão da simplicidade, a importância de você buscar essa característica na vida para você não ser o que ele vai chamar um cúmplice da injustiça. Olha lá, ele diz o seguinte: nós estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, preocupados por suas vítimas e arrependidos por nossa cumplicidade nisso tudo. Também fomos movidos a tomar novas decisões, cujo contexto expressamos nesse compromisso. E ali ele vai falar sobre esse compromisso, né, lá de 1980, e ele levanta alguns pontos: a questão da criação, da mordomia, pobreza e riqueza, vai falar sobre a nova, né, comunidade, né, ou seja, nós deveríamos viver como essa nova comunidade. E lá na página 63, falando em como deveria ser essa vida, ele diz: esse princípio, né, de divisão generosa e despojada, expressado no ato de nos colocarmos a nós e os nossos bens disponíveis aos necessitados, é uma indispensável característica de toda igreja cheia
do Espírito Santo, né? E ele diz, para que fazer isso? Para aliviar as necessidades dos crentes menos privilegiados. Eu queria que você pensasse com você mesmo. Quantas igrejas você conhece que estão realmente engajadas no trabalho de viverem uma simplicidade como característica da sua vida para terem condição de ajudar os menos favorecidos? Parece que muitas vezes nós como igreja estamos preocupados com o nosso templo, com a beleza, ele precisa ter ar-condicionado, né? Ele precisa dessas benesses todas aí, e essas coisas não são ruins em si, mas elas não devem viver e não devem ser, né, a prioridade para nós, né? E também coloca no capítulo questão do estilo de vida pessoal, não é só olhar para a igreja como uma instituição, mas pensar se você mesmo tem vivido assim, né? E quando ele fala sobre o estilo de vida pessoal, lá na página 64 ele diz assim, ó, Jesus nosso Senhor nos convoca a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Ele também nos promete seu descanso. Confessamos, entretanto, que às vezes permitimos que desejos impuros perturbem nossa paz interior, de maneira que sem a renovação constante da paz de Cristo nos nossos corações, nossa ênfase no viver simples será desequilibrada. Então, depois ele vai falar ainda que essa vida simples, ela tem implicações também para a questão da evangelização, da justiça, da política, né? Ele fala que esse estilo de vida simples vai nos ajudar, né, a olhar mais para o retorno do Senhor, né? E no finalzinho ele tem ali uma síntese lá na página 70 sobre esse compromisso evangélico, né, com o estilo de vida simples. Eu vou ler aqui rapidinho, está lá na página 70, ele diz assim, o compromisso evangélico com o estilo de vida simples é um documento longo, assim deixe-me destacar suas ênfases, as ênfases que ele dá. Em primeiro lugar, ser essa nova comunidade, né? Nos alegramos-nos porque a igreja é destinada a ser essa nova comunidade de Deus, né? A qual demonstra novos valores, novos padrões e um novo estilo de vida. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou vivendo isso? Estilo de vida pessoal, não estabelecemos regras ou regulamentos, porém, como cerca de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias, nos determinamos a simplificar nosso estilo de vida. Esse livro já é um tanto antigo, a gente precisa rever, né, esse número, mas certamente milhares de pessoas morrem de fome todos os dias ainda. Desenvolvimento internacional, né? Estamos chocados com a pobreza de milhões e decidimos contribuir mais generosamente com projetos de desenvolvimento humano. Depois ele fala sobre justiça e política, né? Acreditamos que a situação atual de injustiça social é detestável para Deus e que mudanças podem e devem acontecer. Em penúltimo lugar, evangelismo. Ele vai dizer, estamos profundamente preocupados com os milhões de pessoas não evangelizadas. O desafio de um estilo de vida simples não deve estar separado do desafio de um testemunho responsável. Olha que interessante, né? Será que eu já me deixei levar por um estilo de vida não tão simples assim? Então eu vivo a minha vida inteira em torno aí, em prol de obter mais recursos para o meu conforto? Ou eu estou envolvido, né, com a evangelização das pessoas, né? E depois, em último lugar, aqui neste resumo que ele faz, ele coloca o retorno do Senhor. Acreditamos que, quando Jesus retornar, aqueles que o serviram por meio do serviço aos pequeninos serão salvos, pois a realidade da fé salvadora é demonstrada no amor servil. Então, para a gente chegar ao final, ele vai colocar a importância de você pensar em ter um estilo de vida simples na sua igreja, trazer isso para a igreja, trazer isso para você, trazer isso para dentro da sua casa, para você ter condição, né, de começar a fazer alguma coisinha. Eu queria só encerrar aqui abrindo a minha Bíblia, e eu queria só deixar um versículo para você, que está lá no finalzinho do Antigo Testamento, lá em Zacarias 4:10, diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. E aqui o texto quer dizer que Deus ele se alegra, né, com os começos, né, com a nossa intenção de fazer alguma coisa. Depois você leia lá Zacarias, né, Zacarias 4:10, e você vai perceber que Deus tem prazer, né, em você pensar em fazer algo para Ele. Deus ele não despreza os pequenos começos.
Então traga isso para a tua vida e pense assim, o que é que eu posso começar a fazer? Como eu posso simplificar a minha vida para ter mais foco, para que eu tenha um foco nas coisas de Deus? Será que eu tenho vivido com esse foco, ou o foco da minha vida é viver para satisfazer os desejos do meu coração, né, desvinculados aí da vontade de Deus? Pense sobre isso, continua com a gente aqui, a gente vai continuar semana que vem com mais um vídeo aí sobre essa série, o Discípulo Radical. Espero que essas poucas palavras aí possam te fazer refletir. Compre o livro, estude esse livro, eu tenho certeza que ele vai ser abençoador na tua vida. Que Deus te abençoe.